crédito e débito. Ligue nos fones 3264 1326 ou 999 89 75 85 e também pelo WhatsApp 99806 7879. Disque Gás e Água do Gilmar, com a qualidade Super Gás Brás. A gente inova, sua energia se renova. Agora, na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. A informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal Bom Dia Canelinha. Olá, bom dia, são 8h04, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro, sexta-feira então aí, a segunda, né, de janeiro, porque a primeira foi na última semana. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tomás, ouvintes da Canelinha FM, sextou, né, hoje o dia mais aguardado da semana aqui na capital mundial das cerâmicas e nós já vamos chegando com as notícias mais importantes do dia. E nós vamos então trazendo os destaques desta edição. Canelinha tem 836 casos confirmados da Covid-19 nesta quinta-feira. E nós vamos trazendo também os destaques nacionais. Estados Unidos registra pela primeira vez em 24 horas mais de 4 mil mortes por Covid. Uau! Estado confirma 511 mil casos com 5.522 mortes pela Covid. Brasil é um dos únicos que vacina 10 milhões em 24 horas, diz ex-ministros. Cidades de Santa Catarina podem ter acesso à Coronavac já no fim de janeiro. Estudo mostra vacina eficaz contra mutações. Brasil chega a 200 mil mortes pela Covid sem vacina e sob risco de repetir piores momentos da pandemia. Hospital tem um morto por Covid a cada 3 horas no Rio de Janeiro. Populares tiram fotos de menor de idade praticando assalto à mão armada. Os destaques do esporte. Ontem teve rodada do Brasileirão, o Internacional assumindo a vice-liderança e o Vasco deixando o Z4. Os destaques da segurança pública. Após sonhar que era traída, a mulher acorda e esfaqueia o marido 7 vezes e o suspeito de ter assediado as 2 crianças de 9 anos em Tijucas foi vítima de um atentado na noite de ontem. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã, que traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. Sexta-feira nós vamos trazendo a previsão do tempo para hoje, para todo o estado, dia 8, então... Trazendo aí, porque hoje nós teremos aí mais um dia com muito calor em todo o estado de Santa Catarina. Final de semana, e será assim, né? Acima dos 30 graus. Hoje teremos então aí previsão de chuva em algumas regiões de Santa Catarina. Acompanhe as informações. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. A instabilidade diminui e o sol predomina em Santa Catarina. Pequena chance de pancadas de chuva de verão, aquelas pancadas localizadas, passageiras no período da tarde e noite. Temperatura segue elevada. O vento sopra do quadrante sudeste a nordeste, a intensidade fraca a moderada. O sistema de alta pressão estará atuando em Santa Catarina. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE-CIRAM, com as informações do tempo. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a EPAGRE-CIRAM. Vamos trazendo então agora as notícias do Brasil, também na nossa cidade e mundo. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quinta-feira 4 novos casos de coronavírus. Neste momento, Canelinha tem 836 casos confirmados da doença. Destes, 738 estão curados, sendo monitorados através de um grupo de WhatsApp. Há outros 132 casos suspeitos, 1.177 casos descartados, 110 pessoas monitoradas, que são aquelas que viajaram ou tiveram contato com casos suspeitos confirmados, ou encontram-se com sintomas respiratórios e estão em isolamento domiciliar. Até o momento, 14 óbitos registrados no município.
A administração municipal reforça o pedido para que as pessoas evitem sair de casa, evitem as aglomerações e, se precisarem sair, não se esqueçam que o uso da máscara continua sendo obrigatório no município, Tomás. E nos Estados Unidos, acredite se quiser, as últimas 24 horas tiveram 4.000 mortes por Covid pela primeira vez e bate recorde absoluto de vítimas pelo terceiro dia consecutivo. Os Estados Unidos registraram mais de 4.000 mortes por Covid-19 ontem, quinta-feira, segundo o levantamento da universidade, o maior número já registrado aí no país em 24 horas. Foram exatamente 4.085 mortos e 274.703 casos nas últimas 24 horas. O número de infectados de ontem só perde o recorde de 301.858 casos no último sábado, dia 2, e o quinto dia aí, desde o dia 29 de dezembro, onde teve aí mais de 3.700.000 pessoas aí infectadas. Ou seja, até o momento, os Estados Unidos está na média de 3.800 mortes diárias. Que loucura, né, Juliano? E tem gente dizendo que tá tudo certo. Que loucura, 4.085 mortes em 24 horas. 24 horas, é o maior número, né? E aí, graças a Deus, né? O Brasil parece que agora vai começar a pensar em vacina, porque ontem o Butantan aí anunciou uma vacina eficaz aí para a doença. Tomara a Deus que isso aconteça o mais rápido possível, até mesmo porque ontem nós tivemos mais uma morte por Covid no hospital de Nova Trento, hospital que na segunda-feira tinha 5 pacientes internados, no dia de ontem já tinha 10, não tinha mais vaga nos leitos, agora abriu uma vaga porque faleceu um senhor do Major Zecino com apenas 57 anos. E ao que tudo indica, será a Coronavac a primeira vacina, né? Para o desespero do nosso presidente. Olha, o governo do estado relatou que há um total de 511.329 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no estado. 487.644 são consideradas recuperadas e 18.000 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado nesta quinta-feira. O coronavírus causou 5.522 óbitos no estado até agora, com a taxa de letalidade em 1,08%. Esses números representam um crescimento de 1.515 no número de casos ativos e há 40 novos óbitos em comparação com o boletim de quarta-feira. A quantidade de casos confirmados cresceu 4.432 e outras 2.877 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo a estimativa do Governo do Estado e Secretaria do Estado de Saúde, Tomás. O Brasil é um dos únicos países que consegue em um único dia vacinar 10 milhões de pessoas, diz aí o ex-ministro da Saúde. A esperança para se responder aí com a eficácia da pandemia vem do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da ciência brasileira, impulsionada por instituições aí centenárias como a Fiocruz e também o Instituto Butantan. A opinião é do ex-ministro da Saúde do governo Lula, o sanitarista José Gomes Temporão. À frente da pasta durante a pandemia H1N1 em 2009, ele frisa que a saúde pública brasileira vem aí evitando uma catástrofe ainda maior no país. A saída da crise, ele diz, depende, claro, do governo federal, deixar os servidores da saúde trabalharem. Temporão critica a falta de conhecimento do ministro Eduardo Pazuello e afirma que, diante da falta de comando do Ministério da Saúde, criou-se aí uma autoridade sanitária informal, constituída por especialistas e gestores de outras esferas para dar conta aí da emergência sanitária. Se o governo federal finalmente chamar os sanitaristas, epidemiológicos, os técnicos e cientistas do Programa Nacional de Imunização, o PNI, e entregar a eles a condução e coordenação dos esforços de vacinação, nós teremos sucesso. Em um momento crítico, porque temos até praticamente 20 milhões de pessoas vacinadas no mundo, e no Brasil, até agora, nenhuma. A saúde pública no Brasil é muito respeitada, inclusive internacionalmente. Havia uma expectativa de que se enfrentasse uma situação poupando o maior número de vida possível. Mas, infelizmente, uma série de obstáculos e também opções nos levaram a essa situação dramática de 200 mil mortes. O SUS, de um lado, tem uma fragilidade por conta dos últimos 10 anos de redução das políticas, estratégias e financiamento. Com a aprovação da emenda constitucional número 95 pelo Congresso, em 2016 houve uma redução aí real dos gastos federais. A pandemia, então, encontrou o sistema numa situação aí de fragilidade e também
de desgaste. Mas, por outro lado, ele se organizou, né? E ao longo de 32 anos, em base habitacional, aumentou o número de cobertura. O SUS enfrenta essa crise sanitária e está numa fragilização mais conjural e também aí em uma fortaleza mais estrutural. Os 200 mil óbitos mostram que fomos aí derrotados por esse vírus, mas sem o SUS seria uma situação muito catastrófica. Teríamos aí pelo menos o dobro de mortes, diz o ex-ministro. Ele afirma que no Brasil nós conseguimos aí, pela nossa estrutura, vacinar pelo menos 10 milhões de pessoas em um dia só. E eu acredito nisso. Também acredito. Tenho certeza. O trabalho que foi feito aí pelos profissionais de saúde enfrentando a pandemia aí é digno de louvor. A gente vê aqui pela nossa cidade, né, Tomás? Os profissionais sempre empenhados e aquela história, né? Não é todo mundo aí que trabalha no sistema público de saúde que tem má vontade, que atende mal o cidadão, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que aqui no Vale eles conseguem vacinar no mínimo 1.000 pessoas num dia. Tranquilamente. Olha, a chegada de 2021 traz consigo a expectativa para o início da vacinação contra a Covid. A boa notícia é que a angústia pela chegada da vacina pode estar próxima do fim. A Federação Catarinense de Municípios prevê que as cidades catarinenses tenham acesso às doses da Coronavac até o fim de janeiro. A informação foi repassada pela prefeita do município de São Cristóvão do Sul, Cici Blind, que integra a diretoria da FECAM. No dia 25 de janeiro, o estado de São Paulo espera iniciar o cronograma de vacinação. Com isso, a FECAM entende que o processo burocrático para a aplicação da vacina já esteja finalizado até lá. Sendo assim, a expectativa é de que as doses reservadas da Coronavac estejam disponíveis aos municípios catarinenses já nesta data. A FECAM oficializou no dia 10 de dezembro o interesse na compra da vacina Coronavac desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Com a assinatura do protocolo de intenção, fica aberto o caminho para que os municípios catarinenses adquiram o imunizante. De acordo com a FECAM, a Coronavac deve ser distribuída em Santa Catarina após receber a aprovação da Anvisa. Um protocolo assinado entre as entidades e o Instituto Butantan garante a reserva técnica de 500 mil doses para os municípios de Santa Catarina. Segundo o CICI, inicialmente essa quantidade cobriria a imunização das equipes de saúde, seguindo o protocolo de grupos prioritários, o plano de vacinação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Agora o plano da FECAM é fazer um levantamento através das associações de municípios do número de profissionais da área de saúde atuantes no estado. Blind estima que seja em torno de 130 mil pessoas. Ela lembra que a adesão dos imunizantes é voluntária e deve partir do desejo de cada município. Continuamos na luta. A imunização é prerrogativa do governo federal e do governo estadual e continuamos cobrando enquanto federação. Mas, de qualquer forma, estamos com essa porta aberta aos municípios, afirmou. Então aí, se tudo correr bem até o final de janeiro, o estado de Santa Catarina já começar o seu processo de imunização, Tomás. Deus seja louvado, né? Glória, já dizia o Cabo da Ciolo, glória a Deus. É verdade, né? Olha, os profissionais da saúde do Rio de Janeiro, lá no Hospital Ronaldo Gazola, dizem que é estressante e registram uma morte pelo menos a cada 3 horas da Covid. 3 horas, esse é o intervalo médio entre as mortes de um só hospital no Rio de Janeiro, o Hospital Ronaldo Gazola, em Aracari. A referência do combate ao coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, no mês aí de novembro, os dados de dezembro ainda não foram fechados, mas há pelo menos de que uma morte a cada 3 horas aconteça no hospital. O estabelecimento de saúde que mais registrou aí óbitos no Rio de Janeiro em 2020 foram 2.603, 7 por dia. A maior parte delas ocorreu após o início da pandemia, ou seja, são vítimas, claro, de Covid-19. Os dados do sistema, o Tabinete da Prefeitura do Rio, que reúne informações aí sobre mortes em todas as entidades de saúde fluminense, esses óbitos aí que afetam inclusive amigos e familiares e entes queridos, também são sentidos pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia em Aracari. E aí eu vejo as pessoas lá, o Juliano, escrevendo assim, mas agora só morre de Covid? Não morre de Covid. Por exemplo, ontem nós tivemos a morte aí em Nova Trento do sobrinho da Santa Paulina, o único que era vivo, né? 103 anos. 103 anos. E não foi de Covid. Ou seja, nós tivemos também agora em São João Batista, eu ouvi uma nota de falecimento de uma pessoa no Tigipió, também não foi de Covid. Ou seja, as pessoas querem saber se morreu de Covid ou não, é só pesquisar, é só ter um pouquinho de vontade e não escrever bobagem.
E morte é morte, né? Independente de Covid ou não, a gente tem que tomar cuidado. Olha, em um momento crítico da pandemia e ainda sem a vacinação, o Brasil passou da marca de 200 mil mortes pela doença nesta quinta, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde e divulgado em um boletim extra. O total de óbitos registrados é de 200.011, com 7.900.000 pessoas confirmadas com a doença. A primeira morte pela Covid no país aconteceu em fevereiro do ano passado. Nos meses seguintes, o número de óbitos subiu gradativamente, até que em junho foi atingido um estágio de platô com cerca de 1.000 mortes diárias. Em 8 de agosto, 100.000 vidas haviam sido ceifadas pela pandemia, mas em meados daquele mês começou a ser observada uma tendência de queda nos números da tragédia. Cidades e estado flexibilizaram restrições à circulação e muitos hospitais de campanha foram desmontados. Em novembro, as mortes voltaram a aumentar e no início deste ano, o Amazonas voltou a reviver momentos difíceis da pandemia com hospitais e cemitérios lotados. Nos últimos dias, Manaus atingiu um recorde de novas internações que superaram números registrados em abril e maio, quando houve colapso no sistema público de saúde e no funerário. Nesta quarta, Manaus registrou 110 enterros nos cemitérios, número que se aproxima do recorde registrado em 26 de abril do ano passado, quando houve 140 sepultamentos. Tomás. Vamos trazendo mais informações para você nesta manhã, no Jornal da Manhã. Nós vamos até às 9 horas com muita música, muita informação para você nessa manhã, né? Olha, estudo mostra que mais uma vacina Pfizer da BioNTech tem eficácia também contra mutações do coronavírus, aponta estudo preliminar. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica a BioNTech, a Pfizer, mostra a eficácia e prevenção de mutantes do coronavírus atualmente transmissíveis a descoberta no Reino Unido e também na África do Sul, segundo o estudo clínico conduzido pela Pfizer e que aconteceu na última semana. As mutações são apontadas como responsáveis pelo aumento da transmissão do coronavírus e acendem o alerta sobre o risco de tornar vacinas inúteis. O estudo foi realizado com sangue colhido de pessoas que receberam a vacina. A conclusão: são limitadas porque não analisam um conjunto completo de mutações encontradas em qualquer uma das novas variantes do vírus que se espalham rapidamente. O cientista da Pfizer afirmou que o imunizante da empresa se mostrou eficaz contra a mutação N501W e as outras 15 variantes testadas anteriormente. Olha, um homem acionou a polícia após ter uma arma apontada em sua direção por volta das 7h20 desta quarta-feira, 6 de janeiro. Na rua Rubens Alves, bairro Perequém, em Porto Belo, um homem de bicicleta teria apontado a arma e anunciado um assalto, mandando que a vítima entregasse o celular. Pessoas que passavam pela rua presenciaram a cena e tiraram fotos do autor. Com base nas descrições da vítima e das imagens, um adolescente foi identificado. O rapaz morava próximo ao local do crime. Ao ser abordado, negou a autoria do assalto. Porém, em buscas na residência do jovem, o celular roubado e o revólver foram encontrados. O menor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Belo e os objetos apreendidos. Ou seja, em plena luz do dia, com verão, temporada bombando, o cara cometendo um assalto à mão armada. É brincadeira? Cerca de 186 mil idosos de 60 a 65 anos vão perder gratuidade no transporte público em São Paulo, diz a Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo estima que cerca de 186 mil idosos de 60 a 65 anos que utilizam ônibus diariamente na cidade, antes da pandemia, terão benefício de gratuidade de transporte público cortado a partir do dia 1º de fevereiro. Segundo a SP Trans, o corte determinado pelo decreto do prefeito Bruno Covas representa uma economia de 338 milhões por ano para os cofres públicos. O número de idosos nessa faixa etária na cidade pode estar subnotificado pela Prefeitura, já que tem pelo menos 697 mil pessoas de 60 a 65 anos e viviam na capital em 2019, o que representa 5,7% da população do município. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, esse número é quase 4 vezes maior. Sem gratuidade, muitos idosos de 60 a 65 anos têm narrado dificuldades para pagar a tarifa de transporte público em São Paulo. Nesta quinta-feira, a Justiça de São Paulo determinou que o governo de São Paulo mantenha a gratuidade do metrô CPTM, a CPTM e também a Entu. E a gestão de Rondônia disse que vai recorrer da decisão liminar, que inclui os ônibus da capital paulista. O cancelamento dos bilhetes, a nova regra para a gratuidade de transporte público, passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2021, mas a Prefeitura e Governo do Estado
postergaram o corte para 1º de fevereiro, com a medida de adaptação dos idosos, que precisam tirar um novo bilhete pessoal para usar o transporte público. A tarifa ainda será gratuita para pessoas com mais de 65 anos, o benefício garantido pela lei federal que institui o Estatuto dos Idosos. Os cartões de pessoas que não completaram 65 anos até o dia 1º de fevereiro de 2021 serão cancelados, segundo a SPTM Trans. As pessoas idosas com a idade aí igual a superior a 60 anos e inferior a 65 deverão providenciar a substituição do bilhete único até o dia 1º de fevereiro de 2021. Os usuários que completaram a idade mínima de 65 anos até nessa data manterão o benefício sem necessidade da substituição do cartão. Ou seja, coitado, né? Eles viveram a vida inteira, trabalharam para ganhar um benefício e ganharam e foi cortado. Engraçado que o prefeito Bruno Covas, ele cortou, claro, depois que ganhou a eleição, né? É verdade. Na época de campanha ele jamais faria isso. Não né? tinha nem menção a isso. Que situação, né? Florianópolis, Balneário Camboriú e Laguna estão entre as cidades catarinenses que cancelaram os eventos do Carnaval 2021. A motivação das prefeituras, claro, é a pandemia do novo coronavírus, prevenida por meio do distanciamento social. Em Florianópolis, o anúncio foi feito pela prefeitura em dezembro do ano passado. Além do cancelamento dos desfiles no Complexo Nego Querido, o carnaval de rua e eventos privados estão proibidos. A decisão permanece enquanto a população não for vacinada. A Liga das Escolas de Samba de Florianópolis confirmou o cancelamento e disse em nota que se compromete a adotar medidas para o pleno desfile no ano de 2022. A tradicional festa de carnaval, o Berbigão do Boca, também foi cancelado. Já em Balneário Camboriú não haverá desfiles, trios elétricos ou shows no palco da Praça Almirante Tamandaré. A decisão foi anunciada na segunda-feira pela Liga Carnavalesca Independente, que representa associados e folhões de 28 blocos e escolas de samba. Já em Laguna, no sul catarinense, o tradicional bloco da Pracinha não deve ser realizado. A informação foi confirmada pela prefeitura, que afirmou que não haverá eventos de carnaval. As festas carnavalescas também foram canceladas em São Francisco do Sul. Em nota, o secretário de Turismo do município, Ercílio Corrêa da Silva Neto, informou que, em virtude da pandemia, não haverá condições de organizar o carnaval neste ano. A prefeitura informou ainda que está à espera de uma vacina para pensar em alternativas para a festa. Procurados pela reportagem, as prefeituras de Joinville e Joaçaba informaram que ainda não decidiram sobre o destino do carnaval de 2021. Tomás. Mulher que contraiu o coronavírus na gestação perde filha de apenas 6 meses depois para a Covid-19. 6 meses depois de ser recuperada da Covid-19, inclusive ela perdeu aí a filha, né? De apenas após 18 dias do parto, né? A lavradora Santa Maria, de 40 anos, perdeu a pequena Maria Júlia para a Covid-19. A morte aconteceu no dia 3 de novembro de 2020. A bebê estava internada em uma unidade de terapia intensiva, a UTI. A criança é natural da cidade de Palmares, no norte do Piauí. Segundo Sandra, a criança apresentou os sintomas 3 dias antes de falecer, com muita febre e dificuldade de respirar. Na sexta-feira, ela começou a passar mal, com febre e respiração baixa. Quando foi no domingo, tivemos que levar ela para o hospital, aqui no Palmeiras. Fizeram o teste nela e deu positivo para o coronavírus. Em mim deu negativo. Quando souberam da gravidade, ela foi transferida ao hospital de Teresina, onde ficou na UTI, disse. A morte aconteceu no dia 3 de novembro de 2020, após ficar um dia internada na UTI hospitalar infantil Lúcido Portela. Júlia estava com 6 meses. De acordo com a declaração de óbito obtida pelo G1, a morte da criança foi causada pela síndrome respiratória aguda e infecção por Covid-19. Segundo Maria do Socorro, líder comunitária na região que acompanhou o caso da família, a perda da criança por Covid-19 continua sendo uma luta diária para a mãe, que conseguiu se recuperar da doença, mas que infelizmente perdeu a filha pelo coronavírus. Percebemos que ela ainda não conseguiu superar a perda da filha. Alguns problemas que ela tinha antes da Covid já estão voltando. Toda vez que ela fala, ela se emociona, lamentou aí a líder comunitária.
Olha, o presidente dos Estados Unidos, Tomás, eu quero ver o que você vai me dizer disso. Ele não cansa de passar vergonha, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem considerado junto a assessores a possibilidade de conceder a si mesmo um perdão presidencial às vésperas de entregar o cargo para o presidente eleito Joe Biden. É o que diz o jornal The New York Times. Esse seria um fato inédito na história do país e sua intenção seria de se blindar contra possíveis investigações e condenações assim que deixar a Casa Branca no próximo dia 20. Segundo o jornal, o tema já vem sendo discutido por Trump com assessores desde a eleição presidencial em novembro de 2020. O presidente considera perdoar, além de si próprio, seus 3 filhos mais velhos, Donald Trump Jr., Eric e Ivanka, além de Jared Kushner, conselheiro da Casa Branca, e seu advogado pessoal Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York. De acordo com o jornal, especialistas em direito dos Estados Unidos se dividem a respeito da validade da medida que, ainda que possa ser aplicada de maneira preventiva, ainda que a legislação do perdão presidencial permita, pois nesse caso pode não surgir o efeito desejado por Trump. Desde que começou seu mandato, Trump concedeu 70 perdões presidenciais e alguns deles com bastante polêmica, como o do ex-conselheiro de sua campanha Roger Stone Jr., dias antes dele ter que se apresentar a uma prisão federal para cumprir sua pena de 40 meses de prisão por tentar obstruir uma investigação do Congresso sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. Então a moda de daqui parece que está pegando lá também do pai proteger os filhos, hein, Tomás? Donald Trump deveria sair algemado da Casa Branca, né? Não, depois dessa semana, né? É verdade. Ainda ontem, acredito que muita gente viu aí a morte daquela adolescente de apenas 35 anos, um tiro a queima-roupa, né? Policial, né? Menos de 2 metros, o policial deu tiro nela, ela tentou invadir. Enfim, parecia um pouco de despreparo do policial, mas ao mesmo tempo o policial todo assustado, mais de 100 pessoas querendo entrar, e ele se assustou, enfim, tipo assim, ou eu ou ele, né? Mais ou menos. E acabou aí matando uma jovem de 35 anos. Lamentável o que aconteceu nos Estados Unidos essa semana aí, né? Lamentável. Donald Trump não é exemplo para ninguém, acredite no que eu estou falando. Olha a maior cobertura do Rio de Janeiro, à venda por apenas 65 milhões de reais. É cobiçada por um sheik árabe, considerada a maior do Rio. A cobertura da família Fragoso Pires, com 4 andares na Praia do Flamengo, despertou interesse de um sheik árabe, que negocia por intermediários a aquisição do imóvel. A venda por 65 milhões de reais está tranquilinha esperando o comprador. A compra do apartamento do alto luxo, que pertenceu aos Guinlé no passado, também vem sendo discutida aí com outro milionário árabe, como adiantou o jornalista Lula Lacerda em seu blog. E mais 3 brasileiros, todos de fora do Rio de Janeiro. Como o Globo já mostrou em vídeo mostrando o endereço da 3.900 metros quadrados de obra. Que loucura. Viralizou aí nas redes sociais. O lugar lembra mais um palácio. Possui 5 quartos, jardins suspensos com piscina, sauna, spa, churrascaria, sala de jogos, coleções de arte, pisos de mármore e vista para a Baía de Guanabara, hein? E também o Pão de Açúcar. Além de tudo isso, uma parte interna do edifício, o Tucumã, é exclusiva do apartamento, que tem entrada privativa pela rua Paissandu e também uma portaria só para eles, ou seja, oficial do edifício é a Praia do Flamengo. E também 12 vagas de garagem. Eu tô rindo porque isso é desumano, né? É de outro mundo, é outra coisa. É de outro mundo. Chapelaria também e uma adega no subsolo ainda. Olha só, uma adega também, né? Há 3 brasileiros interessados, inclusive, Juliano. Incrivelmente. É empresário e gente envolvida no agronegócio. Olha só, hein? E há 2 árabes também, sendo um sheik e afirma, inclusive, um corretor imobiliário, Henrique Martins, da empresa aí americana, que está aí negociando. Ou seja, vai ganhar um troquinho também aí quem vender, né? De uma bela comissão. Agora já pensar, 65 milhões. O Neymar acho que pagou 6 ou 7 aqui em Balneário. 6 ou 7 em Balneário Camboriú. E rapaz, dá 10. Detalhe, né? Com esses pessoal do agronegócio aí, com o preço da carne do jeito que tá, eles podem comprar 2 dessas aí. Com certeza. Mais ou menos.
Olha, policiais do Departamento de Investigação Criminal da DIG de São Paulo fizeram uma operação nesta quinta-feira em uma favela no bairro Imirim, na zona norte da cidade, para vistoriar um local que serviu de cativeiro para motoristas de aplicativo vítimas de sequestros, roubos, tortura e assassinatos. Um levantamento mostra que no ano passado 13 motoristas foram atacados, 5 deles foram assassinados, 2 quadrilhas foram presas. No local, os policiais encontraram cordas feitas de tecido, restos de alimentos, embalagem para drogas e roupas velhas, mas nenhum sinal de morador. Segundo a polícia, criminosos usavam o espaço como cativeiro. A quadrilha, apontada pelos investigadores como uma das mais violentas da cidade, transformava assaltos em sequestros. Pelo menos 2 motoristas de aplicativo foram trazidos para o cativeiro e desmontados na operação. O último foi torturado e morto. Felipe Henrique Duarte, 28 anos, desapareceu na noite da véspera de Natal. No dia seguinte, o motorista de aplicativo foi encontrado morto no porta-malas do carro em uma rua sem saída. Enquanto ele esteve no cativeiro, os suspeitos fizeram compras com o cartão bancário dele e até tiraram uma foto. Um deles, Matheus dos Santos, aparece em cima do carro da vítima. Outro, Valmir Monte Júnior, estava na moto. Enquanto eles se divertiam em um baile, José Marcelo Ferro vigiava o cativeiro. Os 3 foram presos. Chama atenção aqui que em Tijucas, o motorista de aplicativo também está desaparecido. Nessa semana, após 2 rapazes aí roubarem o carro dele, até o momento não tem notícia do paradeiro do motorista. Uma profissão aí que, apesar de, ao que tudo indica, ser uma profissão boa de trabalhar, né, Tomás, que você faz seus próprios rendimentos, mas aí é cheia de riscos. Pois é, isso mesmo, né? Olha, agora vamos trazer aqui as informações nacionais e estaduais. Coronavírus em Santa Catarina. Matriz de risco aponta 10 regiões do estado em gravíssimo e 6 em nível grave. Eu antes de entrar aqui de férias, Juliano, eu comentei que eu conversei com um amigo meu que trabalha na Leste, que ele disse que o governo estava meio que de saco cheio e liberou hotel, liberou tudo, e lembra que o mapa estava todo em vermelho, sim, né? Sim. Gravíssimo, né? Aí do nada, o mapa do Santa Catarina, ele ficou amarelo, acho que é, né? Para que pudesse abrir casa de show, enfim, bailes, né? Que aconteceram em Balneário, principalmente na região de Laguna. E agora, por incrível que pareça, os números caíram de morte. E o risco aumentou. Ou seja... Tem alguma coisa errada. Não precisa nem explicar, né? O que aconteceu. Eles até mudaram até a corzinha do mapa para poder liberar. E agora voltou tudo, né? Inclusive Brusque já... Eu estava lendo hoje de manhã aí, está proibindo várias situações. Nem futebol não pode mais jogar. Não pode mais, né? Agora é assim, a praia está lotada, mas o futebolzinho lá dos 20 pessoas não pode jogar. Pode. É complicado. Então vamos trazendo as informações. A matriz de risco aponta aí 10 estados da região gravíssimo e 6 em nível grave. 10 das 16 regiões de saúde catarinenses estão em estado gravíssimo na cor vermelha para a transmissão do novo coronavírus, de acordo com a matriz de risco potencial divulgada nesta quinta-feira, dia 7, pela Secretaria de Estado da Saúde. As outras 6 regiões estão em estado grave. No último boletim, eram 12 locais na cor vermelha: o Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Extremo Sul, Laguna e Serra foram reclassificados para o nível grave na cor laranja. Já as regiões de Xanxerê, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e Oeste passaram para o nível gravíssimo na cor vermelha. De acordo com a epidemiologista Maria Cristina Willemann, a melhora se deve à redução do número de casos positivos. Nós observamos uma redução no RT, que é o índice de transmissibilidade calculado a partir da informação do número de casos registrados. Essa informação de número de casos, ela sofre uma alteração importante e uma influência importante do período do ano que nós estamos considerando nessa análise, que compreende o período de recesso de final de ano, tipicamente marcado pelo grande deslocamento de pessoas entre os locais e a redução da força de trabalho. Portanto, esse cálculo do RT sofre influência dessa questão e também a transmissibilidade, que registra o número de casos, mas também influenciada por essa redução de força de trabalho. Maria Cristina Willemann reforça que a taxa de exames positivos segue alta no estado e fala sobre a mudança na matriz de risco, que passa a considerar os leitos de UTI adulto voltados para a Covid-19. O que nós monitoramos também é o índice de positividade dos exames processados no Laboratório Central de Saúde Pública. Essa positividade continua, na maior parte das regiões, maior do que 30%. No entanto, uma redução no número de exames processados foi observada. E a capacidade de atenção, que contabiliza a ocupação de leitos de UTI e agora reservados para a Covid, ainda tem taxas de ocupação maiores que 70% na maioria das regiões do estado, mas uma redução
da ocupação desses leitos reservados começa a ser observado em algumas regiões. De Florianópolis, Marcos Lamperti. E o governo federal vai comprar 100 milhões de doses da Coronavac. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta quinta-feira que fechou o contrato com o Instituto Butantan para a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac. O secretário executivo da pasta, Elcio Franco, explicou que o contrato com o Butantan prevê a compra de 46 milhões de doses até abril. O restante, 54 milhões de doses, ainda depende de orçamento da pasta. O contrato ele é de 46, podendo ser expandido para 54. Foi a pergunta que ele me fez. 54 ainda. Há uma previsão com um período para contratar o restante. Porque nós não temos orçamento neste momento para fazer a contratação integral das 100 milhões de doses. O valor de cada dose ficou em cerca de $10, o equivalente a R$ 58. Segundo Pazuello, todas as doses da vacina que estão no Butantan agora vão ser incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Toda a produção do Butantan, e aí eu quero ressaltar, toda a produção do Butantan, todas as vacinas que estão no Butantan serão, a partir deste momento do contrato, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. O ministro não chegou a apresentar um plano de vacinação para o país, mas manteve a data de 20 de janeiro como a previsão mais otimista para o início e março como o cenário mais tardio. Hoje, o Instituto Butantan tem prontas para o uso 10 milhões e 800 mil doses da vacina Coronavac. Para garantir a imunidade, são necessárias 2 doses. Nesta quarta-feira, o governo de São Paulo já tinha apresentado um plano de vacinação dos grupos prioritários no estado: idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. E até quarta, a previsão é de que seriam necessárias 18 milhões de doses só para o estado de São Paulo, com as primeiras vacinas sendo aplicadas no dia 25 de janeiro, de forma escalonada, terminando a última etapa no dia 28 de março. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para saber se o calendário estadual vai ser mantido. Por enquanto, a informação é de que a pasta está avaliando o cenário, mas ainda não tem uma posição sobre o assunto. Em uma entrevista para a Globo News, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o contrato ainda está sendo elaborado. Nesse momento nós temos a formação do contrato, a elaboração do contrato, mas não a sua assinatura, nem pelo Ministério da Saúde e nem pelo governo brasileiro, o governo do Estado de São Paulo, através do Instituto Butantan. O anúncio do Ministério da Saúde foi feito menos de 3 horas depois do Butantan anunciar que a Coronavac alcançou uma eficácia de 78% na prevenção da Covid-19 e conseguiu evitar 100% dos casos mais graves da doença. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Eficácia da Coronavac é de 78%. O uso emergencial ainda não foi liberado. O Instituto Butantan anunciou nesta quinta-feira que a vacina Coronavac, produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, conseguiu evitar 78% dos casos de Covid-19. Já em relação a casos graves, a eficácia foi de 100%. Nenhum dos voluntários que tomou a vacina desenvolveu sintomas graves da doença. A promessa do Butantan é disponibilizar 46 milhões de doses da vacina até março. Nesse momento, existem 10 milhões e 800 mil doses prontas para serem usadas. Mas, para a vacina começar a ser aplicada, ainda é preciso esperar pela autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só nessa quinta-feira, foram 2 reuniões entre o Laboratório Paulista e a agência reguladora. Na primeira, o Butantan apresentou informações sobre os estudos feitos. Já no começo da noite, a reunião de pré-submissão de pedido de uso emergencial, o que, segundo o Butantan, seria o primeiro passo para o pedido de uso emergencial da vacina. Mas, em nota, a Anvisa disse que, por decisão do próprio Butantan, o Instituto não oficializou esse pedido. Nós tentamos contato com o presidente do Butantan, Dimas Covas, mas não houve retorno. Mais cedo, ele tinha previsto que até essa sexta-feira o pedido de uso emergencial estaria concluído. Já o registro definitivo da vacina no Brasil deve ser solicitado pelo laboratório chinês, o Sinovac. Na verdade, esse registro deve ser feito primeiro na China e depois deve ser estendido para o Brasil. Isso porque o órgão de regulação em saúde da China é uma das agências irmãs da Anvisa, um acordo entre países que reconhece como válido os registros de medicamentos feitos entre agências que assinam esse acordo, como é o caso da China e do Brasil. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Medo do dezembro cresceu em dezembro no país, segundo a CNI. O medo do desemprego voltou a subir em dezembro entre os brasileiros. É o que aponta uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta quinta-feira. Entre os mais preocupados estão mulheres, jovens entre 16 e 24 anos, profissionais com baixa escolaridade e moradores da periferia. O índice geral do medo do desemprego ficou em 57,1 pontos, acima da média histórica de 50,2 pontos. Na avaliação do gerente executivo de economia da CNI, Renato da Fonseca, esse temor acompanha a crise que enfrenta a economia brasileira. O medo do desemprego é um resultado, um crescimento, mas não significa um aumento assim, muito grande, a gente está muito próximo do que estava no final do ano passado, mas a desconfiança de que a economia pode não retomar como se espera. E, obviamente, a gente tem que considerar que a gente está com uma taxa de desemprego muito elevada. A taxa de desemprego no Brasil chegou a 14,6% no terceiro trimestre do ano passado, o que corresponde a 14 milhões de pessoas, segundo o último estudo divulgado pelo IBGE. A pesquisa da CNI também mostra que as mulheres têm um medo muito maior do que os homens de perder o emprego. Para o sexo feminino, o indicador chegou a 64,2 pontos, enquanto para o masculino, 49,4. Agora, levando em conta o grau de instrução dos entrevistados, o perfil que apresentou nível maior de medo de ficar desempregado é o de pessoas com grau de instrução inferior ao ensino médio, chegando a 59,2 para aqueles que não concluíram o 9º ano do ensino fundamental. Outro índice medido pela CNI é o de satisfação com a vida. Esse marcou 70,2 pontos em dezembro de 2020, ficando acima da sua média histórica de 69,6. A Confederação avalia que essa sensação de melhora na satisfação com a vida pode estar relacionada tanto à expectativa da chegada da vacina contra a Covid-19, como ao auxílio emergencial, que deu mais segurança econômica às famílias de baixa renda, já que o aumento nesse índice foi maior entre os entrevistados com renda familiar até 2 salários mínimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. PGR pede explicação a Witzel sobre supostas ameaças a secretário. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deverá se explicar junto à Procuradoria-Geral da República sobre supostas ameaças que teria feito ao atual secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves. O pedido já foi encaminhado pela PGR. As ameaças teriam ocorrido durante uma live que o governador realizou nesta quarta-feira. No vídeo, Witzel chama o secretário de mentiroso após este ter afirmado em depoimento no processo de impeachment que a secretaria na gestão do governador afastado estava aparelhada. Eu queria dizer para o secretário de Saúde do Rio de Janeiro atual, o senhor é um mentiroso, doutor Chaves. Desculpa, o senhor tem 70 anos de idade, o senhor tinha que ter vergonha na sua cara de ter ido naquele tribunal mentir. E durante, agora, as alegações, nós vamos mostrar a sua mentira. O senhor mentiu perante o tribunal, eu estava aqui assistindo, não estava lá presente. Se eu estivesse lá presente, eu ia pedir a tua prisão, a tua condução coercitiva para que você peça desculpas ao tribunal, que eu sou um mentiroso. A assessoria de imprensa do Ministério Público Federal não deu detalhes do pedido, apenas informou que se trata de um procedimento preliminar de investigação, uma providência extrajudicial tomada em uma notícia de fato. Em sua conta no Twitter, Wilson Witzel afirmou que apenas exerceu seu direito sagrado de defesa diante de informações falsas do secretário. O governador afastado disse ainda que não ameaçou Carlos Alberto Chaves, nem poderia fazê-lo, uma vez que o depoimento foi prestado em data anterior às suas críticas nas redes sociais. Witzel é alvo de processo de impeachment, acusado de participar de um esquema que cobrava propinas de empresas da área de saúde contratadas pelo governo para enfrentamento da pandemia da Covid-19. O Tribunal Especial Misto, responsável pelo julgamento, suspendeu na última sessão os prazos do processo até que a defesa do governador afastado tenha acesso à delação premiada
do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. A reportagem tentou contato com o atual secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Enterros têm aumento de 80% em Manaus em relação aos meses anteriores. Segundo a Prefeitura de Manaus, entre a última semana de dezembro e os primeiros dias de janeiro, houve um aumento acelerado de enterros, chegando a 80% em relação aos meses anteriores, cena que se repete na capital amazonense e confirma a segunda onda na proliferação do coronavírus. Em dezembro, Manaus tinha uma média de 40 sepultamentos e ontem, 6 de janeiro, esse número chegou a 110, sendo 36 as vítimas de Covid-19. Vale lembrar que no pico da pandemia, em 2020, faltaram urnas funerárias para atender a população e corpos precisaram ser acondicionados em câmaras frigoríficas. As autoridades da área de saúde têm pedido que a população fique atenta aos primeiros sintomas da doença e procure um médico assim que apresentá-los para evitar que o quadro se complique e que o número de mortes aumente. Dos mais de 100 enterros nesta quarta-feira, 92 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP. Nos cemitérios particulares, 18 enterros foram realizados. Houve o registro de apenas um óbito oriundo de outra cidade. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital Amazonas, 26 foram declaradas como Covid-19 e nos espaços privados foram registrados 10 óbitos pelo novo coronavírus. O município informa ainda que houve o registro de 19 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos dos cemitérios públicos neste dia, 18 foram atendidos pelo Serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, acompanhou na manhã de ontem a ação integrada das Secretarias Municipais de Infraestrutura, CEMIF, e de Limpeza Pública, CEMUSP, que deu continuidade aos serviços de revitalização do cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, onde concentra grande parte dos sepultamentos. Os trabalhos têm o objetivo de dar mais dignidade e melhorar o acolhimento aos que visitam o espaço. Davi ressaltou ainda que vai construir novas sepulturas verticais para impedir que Manaus volte a sofrer com a questão funerária. A cidade cresceu, nós temos a necessidade agora de construirmos 22 mil sepulturas verticais, ao estilo das que estão aqui atrás. Estamos entrando com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Limpeza para fazer a recuperação das ruas deste cemitério. Faremos também um trabalho de paisagismo para que nós possamos dar dignidade às pessoas que vão sepultar os seus entes queridos. Diante do colapso do sistema de saúde no Amazonas e dos pedidos de apoio, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu o plano de vacinação inicial no dia 20 deste mês e anunciou mais 100 leitos de unidade de terapia intensiva. Na próxima segunda-feira, dia 11, o ministro estará em Manaus para o lançamento do plano para enfrentamento da pandemia no estado. Pazuello disse que o Ministério finaliza o planejamento para a vacinação que deve ser concluído na próxima semana, com a estratégia de logística e de execução da vacinação, que terá 3 períodos, sendo o primeiro no dia 20 de janeiro. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas de Manaus, André Arrenda, para o Repórter Nacional. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Renova Conte Serviços Contábeis conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e também emissão de certificado digital pessoa física e jurídica. Renova Conte Serviços Contábeis, a segurança que você procura quando o assunto é contabilidade. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas e 30 minutos. Agende sua visita sem compromisso. Rua Juvencio Mafra, número 100, Centro de Canelinha. Telefone 32640771 ou pelo WhatsApp 99903-2029. Porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Renova Conte Serviços Contábeis.
Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Steel, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. MRS, Mara Rúbia Corretora de Imóveis. Promoção de verão. Na compra de um dos imóveis selecionados, ganhe um ar-condicionado 9.000 BTUs. Aproveite! Horário de atendimento. Segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Sábado, das 8 às 12. Fone 99604-8606 e o WhatsApp 98403-1822. MRS, Mara Rúbia Corretora de Imóveis. Segurança, confiança e credibilidade. Promoção válida de 1º de dezembro a 28 de fevereiro. Avenida Cantório Florentino da Silva, 1553, Sala 3, em frente à loja Crispim, Centro de Canelinha. Ô vizinha, eu sou a Maria. Eu indico a Elê Sicredi. Essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide. Eu indico a Elê Sicredi. Alô, Alaide. Alô, Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense. Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Cicobi. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. Vamos então trazendo agora as últimas notícias da segurança pública e esporte. Olha, uma mulher de 33 anos foi presa no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, após esfaquear o marido cerca de 7 vezes. A violência ocorreu após ela acordar de um sonho no qual o homem teria sido infiel. Lindsay Stephens foi detida sob a acusação de agressão doméstica. Ela contou às autoridades que, após despertar do sonho, nele o marido ficava com várias mulheres. Foi à cozinha e pegou uma faca. Na sequência, teria ido ao quarto e apunhalado o companheiro pelas costas entre 4 e 7 vezes, conforme a polícia. É complicado, então, Marcos. Meu Deus.
Cara, que loucura isso aí. Já pensou, tô acordando com a tua mulher te batendo? Te esfaqueando porque tu sonhou. Isso aí é o fim do mundo, cara. Nós estamos rindo, o cara sofreu, mas não tem como não rir. Tem que rir pra não chorar. E na noite dessa quinta-feira, por volta das 19 horas, um homem foi baleado quando dirigia seu veículo na SC-410 Nova Descoberta Tijucas. O homem é o suspeito de ter molestado as duas meninas de apenas 9 anos. Segundo informações de populares, após a repercussão da notícia, onde o suspeito de ter tido atos libidinosos com duas meninas de apenas 9 anos, o homem estava tentando sair de casa para outro município. Assim, ao sair, foi seguido por um veículo Fox de cor vermelha que se aproximou na SC-410 e realizou um disparo de arma de fogo atingindo de raspão no rosto. Ainda segundo informações, o veículo Fox já estava em Campana na rua e quando percebeu que o homem acusado estava saindo sentido a Tijucas, o abordou em movimento na SC. Com ferimento superficial, o homem foi atendido pelo SAMU de Nova Trento, sendo encaminhado ao hospital. Tomar os destaques da segurança pública. E agora nós vamos trazendo aí as notícias do esporte. Olha, no esporte nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro na noite de ontem. O Internacional assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, deixando para trás aí o todo-poderoso Flamengo. O Inter é vice-líder com 50 pontos, atrás apenas do São Paulo, que tem 56. Logo atrás, Atlético Mineiro e Flamengo com 49 e Grêmio com